O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, aqui neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, toda sexta-feira nós nos reunimos para pedir a misericórdia divina e, de modo particular neste novenário, algo imprescindível: fortalecei a nossa fé. Hoje também celebramos com toda a igreja a aparição de Nossa Senhora de Lourdes. E também, há 30 anos atrás, em 1992, São João Paulo II estabeleceu esse dia como Dia Mundial dos Enfermos. Portanto, 30 anos, 30ª celebração. E o Papa Francisco, como todos os seus antecessores, sempre faz uma mensagem um tanto confortante, profética, consoladora e questionadora. Mas a começar pelo Evangelho. O Evangelho fala exatamente deste nosso Senhor Jesus Cristo, como diz uma das orações eucarísticas: Jesus que passou pelo mundo fazendo o bem, curando a todos. Essa é a mensagem. Esse Jesus que fez é um Jesus que faz. Impressionante que na própria carta, o Papa Francisco, lá no meio, ele levanta um questionamento: por que será que nosso Senhor tinha tamanha compaixão com os doentes, a ponto de fazer do seu ministério, dentro do seu ministério, algo relevante: a cura dos enfermos, a atenção para os enfermos? O que leva a isso, a ponto de nosso Senhor levar tão a sério isso, que no seu envio dos apóstolos estabelece, na palavra do Papa Francisco, uma missão apostólica: curar os enfermos. Este é o nosso Deus. E hoje o Evangelho é exatamente isso. Jesus diante de um homem que está surdo.
E eles apresentam este homem, como diz o texto, trouxeram-lhe. Toda vez que eu escuto isto, não só nesse evangelho, em outros momentos, se você lembrar aquele homem que foi levado por 4 e içado teto abaixo, na presença de Jesus, trouxeram, levaram. Eis também nossa missão. Nossa missão como devotos de Nossa Senhora, nossa missão como cristãos, nossa missão como homens e mulheres de fé, a levar até Jesus os doentes. Em outra parte da carta do Santo Padre, que fala da misericórdia, sede misericordiosos como vosso Pai do céu é misericordioso, essa temática, ele fala sobre esta pastoral junto aos enfermos, que mesmo aqueles que não podem ser curados, podem ser consolados, podem ser evangelizados, podem ser acolhidos na comunidade cristã. Levaram o doente. Meus irmãos, quem já está doente está fragilizado. Quem está doente está, vamos ser honestos, assustado, com medo, angustiado. Veja, não precisa muito. A Covid, antes e hoje, imagina um câncer, imagina uma depressão profunda, imagina outra enfermidade que seja, terminal ou não, ela nos fragiliza. E é nestas horas que como igreja temos que acolher, como cristãos temos que conduzir estas pessoas até Jesus. Levaram este surdo até nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falava com dificuldade, porque não ouvia. Surdo, portanto mudo. Sabemos que é assim. E o que é que pediram? Senhor, imponha-lhe as mãos. Eu fico pensando nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, dolorosas e gloriosas. Como nós precisamos pedir, Senhor, imponha as mãos. Impõe as mãos, como ontem no final da adoração, você pode estar lá no YouTube, finalzinho, eu não tinha visto o terceiro cartaz. Veja lá, não perca não perca. Aquela mulher que veio aqui, tremendo, ela dizia, mas ela disse, o Senhor tocou na minha vida. Eu era alcoolista, mas as santas chagas de Jesus me faz estar sóbrio. Eu perguntei, quanto tempo? 3 anos. O alcoolismo, as drogas é uma doença. Pediram que Jesus impusesse as mãos. Então, é a oração. São as nossas orações, Senhor. Impõe as mãos nesta pessoa que está debilitada. Impõe as mãos nesta pessoa que está enferma. Sobre nós, sobre os familiares e conhecidos. E Jesus pegou o homem e se afastou. Tem todo um significado que já preguei sobre isso, até escrevi sobre isso. Leva para fora da multidão. Mas ali eu quero enfatizar isto. Jesus coloca a mão nos ouvidos e faz um gesto que poucas vezes Jesus fez. As curas de Jesus geralmente são na palavra, geralmente são
um mandato. Jesus não costuma fazer gestos. Jesus não faz estapafúrdia. Ele geralmente diz: tua fé te curou, vai, volte. Mas hoje não. No Evangelho diz que Jesus pegou a saliva, a sua própria saliva, e com esta saliva, diz que ele cuspiu, tocou na língua dele. Isso tem um significado muito grande. Se nós lembrarmos da criação, Deus criou o homem e soprou o hálito da vida, o ruá. Aqui na saliva se acreditava que estava a essência da vida e da pessoa. É como que Jesus nos dizendo: eu lhe dou a cura, eu lhe dou a vida, eu te faço de novo. E diz aquela palavra emblemática, que até hoje eu faço questão nos batizados. Se não me engano, é um rito secundário, né, padre? Mas eu faço questão, Efatá. O Senhor que fez os surdos ouvir, os mudos falarem, faça com que possas, para a criança, ouvir e falar a palavra de Deus. Abra-te, Éfata, abra-te para a graça, abra-te para Deus, abra-te para o divino, abra-te para a cura, abra-te para ser uma pessoa melhor, abra-te para a misericórdia de Deus. É isso que o Senhor está falando para mim e para você, filho. Éfata, abra-te. E por mais que tenhamos recebido este símbolo, esse gesto, perdão, no batismo, é sempre um abrir-se, sempre, é sempre uma atitude de abertura, porque com muita facilidade a gente se fecha. A gente se fecha. Eu vejo situações que eu falo: meu Deus, será que a pessoa não se deu conta como ela se fechou? Como se fechou no erro, no engodo. Como às vezes as pessoas se fecham e negativamente se fecham na graça de Deus, se fecham nas suas feridas, se fecham nas suas dores, se fecham nas suas inverdades. Isso é tão perigoso. De que pessoas o senhor está falando, padre? Talvez não são as que estão aqui, mas as pessoas estão se fechando no mundo imaginário perigoso, no mundo fantasioso, no mundo de valores fúteis, e o estrago é grande. Nela, na família. O duro é que quando a pessoa acordar, eu não sei se todo mundo acorda, não sei se todo mundo consegue se abrir. Deus vai tentar até o último momento. Quando a pessoa acordar, terá deixado um caminho de muito estrago, de muita dor. É impressionante, meus irmãos, que esse abra-te é muito atual. Para mim como padre, abra-te, padre. Para você, abra-te. E como a gente prega, a gente reflete, mas a dificuldade do abrir-se, porque você cria um mundo autorreferencial perigoso. No casamento, autorreferencial na vida sacerdotal, autorreferencial na vida profissional, que faz com que você não veja mais nada. Você fique cego, mudo e surdo. Mas isso vai ser matéria do retiro, que por sinal, falei hoje no rádio, não vamos ter presencial, que peninha, me dói. Mas quem for acompanhar, necessariamente Bíblia, viu?
porque vai ser um retiro, sempre é, mas mais do que nunca bíblico. Bíblia, fácil, não me pega aquelas letras miúdas que você se atrapalha toda. Eu, por exemplo, tenho uma Bíblia, já fico com uma dificuldade, tiro o óculos, puxo o óculos. E se vocês verem que eu não pego a Bíblia para ler, tem gente que fala, mas o padre não... o que eu faço? Eu pego o texto, fazer o quê, né? Cada um com as suas limitações, e transcrevo numa folha grande. Mas caneta, papel, esse abra-te. Na sequência, abra-te. O ouvido do homem se abriu e a língua se soltou. Filhos, a partir disto, essa é a mensagem do Evangelho. É isso que Nossa Senhora quer. Quando hoje nós estamos celebrando Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, quando nós estamos celebrando essa intercessora dos doentes, no Dia Mundial dos Enfermos, eu tenho certeza que dos seus lábios sairia a palavra: abra-te para a graça de meu filho. Não por acaso, meus irmãos, a aparição de Nossa Senhora de Fátima tem muito a nos dizer. 4 anos antes, Pio IX havia proclamado a Imaculada Conceição, e ela vem a se apresentar como a Imaculada, porque o mundo estava precisando deste modelo de pureza, de busca de viver sem o pecado. Veja um outro aspecto importante: quando ela vem e se torna este lugar de peregrinação para a cura física, porque na verdade não é só a cura física. Você que está em casa, por favor, replique aqui na igreja. Você está vendo as imagens reais, ao vivo, lá em Lourdes. Essas são as imagens de uma câmera lá, dos peregrinos que estão chegando e saindo. Esse lugar que é um lugar abençoado, é um lugar onde realmente o céu se abre em graças. Um lugar simples, modesto, mas um lugar que Deus escolheu para que Nossa Senhora aparecesse. E por isso, acreditem, lá, assim como no Evangelho, se levam pessoas na maca, se levam pessoas em cadeira de roda, em fase terminal. Estando lá, e volto esse ano e convido, faço essa experiência dos santuários marianos. Acredite, é uma experiência que nunca vai esquecer. Eu nunca vou esquecer de estar andando e ver aqueles voluntários com as suas opas, levando pessoas numa maca com soro, pessoas com pernas quebradas, terminais, que vão lá por Jesus, sabendo que Maria intercede. Enquanto continuam essas lindas imagens, como Nossa Senhora apareceu todas as vezes com o Santo Rosário, talvez nos lembrando a importância. E quando falamos de rosário, estamos falando dos mistérios de Jesus. Sim, da recitação do terço, que é necessário que nós católicos voltemos a rezar, a usar, a tê-lo. Não tê-lo como magia ou como amuleto, que eu insisto, carreguem na bolsa, homens carreguem no bolso, mas que rezemos. Mas rezar o rosário é contemplar o Cristo, e Maria no mistério do Cristo. Quando Nossa Senhora aparece a Bernadette, quem era Bernadette? Uma camponesinha. Não estou falando isso para diminuir Santa Bernadette, mas que nem falava a língua oficial do seu país, o francês, falava um dialeto, e Nossa Senhora fala com ela no dialeto. Ah, meus irmãos, não é um eco do que Maria cantou no Magnificat? Pois o Senhor olhou para a humildade de sua serva,
Doravante as gerações me chamarão de bem-aventurada. O Senhor olhou para a pequenez. Maria, aqui é fiel a nosso Senhor, que escolheu os pobres, os marginalizados, os doentes. Que mensagem para nós hoje. Que mensagem forte. Abra-te para o meu filho. Abra-te para a cura que Ele quer fazer na sua vida. E eu diria que a maior de todas as curas é a verdadeira contrição dos nossos pecados. Um fato impressionante, ali naquela gruta, nem sempre os padres são tão modelos de fé. O padre local pedia a Nossa Senhora um sinal, mais do que a aparição. Foi quando Nossa Senhora deu mais que um sinal. Um homem que tinha o olho, estava cego, porque uma mina havia estourado e os estilhaços fez ele ficar cego. Foi um dos primeiros que foi a essa gruta. E quem vai a essa gruta vê algo que Nossa Senhora pediu para Bernadette, a camponesa, a cavar. Já tinha um lodaçal, hoje ainda sai 200 litros de água, mas ela cavou e fluiu uma água. Até hoje tem piscinas e piscinas com aquela água, e as pessoas são curadas. Pasmem, mas são. A Igreja Católica é um lugar de muitos milagres, meus irmãos. Esse homem foi e pegou ainda aquela água meio misturada com barro, passou nos olhos e ficou imediatamente curado. Impressionante, porque os médicos da época, a pedido do padre, conheciam a causa do homem. E quando voltaram a examinar, pasmem, as cicatrizes das feridas estavam lá, mostrando que ele estava cego, mas por Jesus Cristo e Nossa Senhora, Jesus Cristo, em intercessão de Nossa Senhora, foi curado. Eu te digo, meus irmãos, felizes somos nós, católicos, e eu não falo isso como proselitismo, por favor. Felizes somos nós que temos uma mãe. Felizes somos nós que temos um lugar de tantos sinais para a nossa vida. É verdade, eu digo, eu tenho uma promessa para pagar lá em Lourdes esse ano. E vou, dia 22 de setembro, quem quiser tem a peregrinação. Mas não precisamos estar lá agora. Você que está aqui, você que está em casa acompanhando pelo rádio, pela televisão, você que está acompanhando pelo YouTube, você estando na presença de Nossa Senhora, diga: mãe, olha por mim, mãe, olha por esta pessoa doente, mãe. E neste teu dia, onde nos altares são elevados os louvores, dai-me a graça da cura, dai-me a graça da cura do corpo e da alma. Queridos irmãos, como eu disse, é o Dia Mundial dos Enfermos. Já disse alguns pontos dessa belíssima mensagem do Papa aos doentes, quando fala da necessidade de sermos misericordiosos. Como o Pai é misericordioso, mas o aspecto da caridade. Como o Papa enfatiza que nós sejamos solidários, atentos, acolhedores para com os enfermos. Mostra o quanto Jesus na sua vida colocou na sua missão, na sua vida pública, a atenção aos doentes, e ao mesmo tempo deu como missão apostólica, e isso a igreja não pode esquecer. Nós como igreja, como sacerdotes, mas o povo de Deus também como igreja, recorda a importância de uma pastoral eficaz dos enfermos. Pede a Deus nosso Senhor pelos profissionais de saúde, médicos, enfermeiras, técnicos de laboratório, auxiliares de laboratório,
cuidadores, que eu sempre peço, vocês sabem disso, rezem pelos cuidadores, lembrando que esse serviço junto aos doentes, quando eles são aqueles que tocam na carne fragilizada e doente dos irmãos, possam ter competência, solidariedade, discernimento. Mas faz um alerta, que tantos recursos tecnológicos, que tanto avanço da ciência, não seja exclusividade de poucos, mas que seja algo que chega até os mais simples. Não adianta ter tanta tecnologia, não adianta ter remédios de ponta, se o povo não tem acesso. É um direito. Lembrando que acima de tudo, é importante consolar, mesmo quando não se pode curar. Lembremos, é possível tratar, consolar, fazer assim a pessoa, pela nossa proximidade, se sentir amada. E quantos doentes não esperam uma visita dentro de nossas famílias? Mas eu não tenho o que falar. A tua presença fala mais do que tuas palavras. Portanto, meus irmãos, que hoje, e eu convido você a fazer agora um momento diante dessa imagem, direto de Lourdes. Qual o seu pedido? Nossa Senhora, Mãe querida, olhai para as nossas doenças, olhai por aqueles que estão com câncer, leucemia, por aqueles que estão isolados pela Covid, por aqueles que estão desenganados dos médicos. Mãe, ó Mãe querida, por aqueles que estão doentes no alcoolismo, nas drogas. Olha por esse mundo que está doente e violento, por este mundo que está doente e agressivo. Ó Mãe, olhai também as feridas de nossa alma, a falta de fé, a falta de confiança, a falta de uma vida virtuosa. Ó Santa Mãe, se acaso eu cair, não me deixe desistir, Mãe. Me ajude a levar a minha cruz.